O Evangelho segundo Mateus capítulo 8. Mateus 8. A purificação do leproso. Neste capítulo de Mateus 8 procede o Sermão da Montanha. Jesus desceu do monte com seus discípulos e aqueles que o seguiram. Diante disso, nesse momento, um leproso subiu da direção oposta, adorou ao Senhor, ajoelhou-se a seus pés e implorou que ele se curasse. Logo, o ponto alto do encontro é quando o leproso pergunta a Jesus se ele quer curá-lo. Cristo respondeu claramente: "Eu quero. Purifique-se." Sua lepra foi imediatamente curada. Portanto, a fé dele o curou através de Jesus Cristo. Mateus capítulo 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: "Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo." E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: "Quero ser limpo." E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: "Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho." E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: "Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado." E Jesus lhe disse: "Eu irei e lhe darei saúde." E o centurião respondendo disse: "Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz." E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: "Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes." Então disse Jesus ao centurião: "Vai, e como crestes te seja feito." E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: "Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças." E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: "Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei." E disse-lhe Jesus: "As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça." E outro de seus discípulos lhe disse: "Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai." Jesus, porém, disse-lhe: "Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos." E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: "Senhor, salva-nos, que perecemos." E ele disse-lhes: "Por que temeis, homens de pequena fé?" Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: "Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem?" E, tendo chegado ao outro lado, à província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: "Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?" E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: "Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos." E ele lhes disse: "Ide." E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas.
E aqueles que os apacentavam fugiram e, indo à cidade, divulgaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado e que Deus abençoe.